Por milhares de anos, as pessoas conheciam apenas os planetas Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, que podiam ser vistos por meio de telescópios simples ou até mesmo a olho nu, se as condições fossem boas. Mas, no final do século XVIII, um famoso astrônomo, William Herschel, descobriu um novo planeta de cor azul gelada. No início, as pessoas pensaram que se tratava de uma estrela, mas depois perceberam que era um planeta. Hoje, o conhecemos como Urano, que está mais de 19 vezes mais distante do Sol do que a Terra. É tão longe que leva 84 anos para completar uma volta ao redor do Sol. Esse astrônomo também descobriu muitas outras coisas interessantes no espaço, como estrelas duplas e nebulosas. Em meados do século XIX, os cientistas notaram que algo puxava Urano e estranhamente atraía sua órbita. Eles pensaram que deveria haver outro planeta por lá e usaram a matemática para prever onde ele estaria. Finalmente, em 1846, encontraram Netuno com o auxílio de um telescópio. Ele era muito tênue para ser visto a olho nu porque estava muito distante do Sol. Era tudo muito empolgante. Quem sabe quantos outros planetas poderiam estar lá à espreita na escuridão do nosso sistema solar? Em meados de 1800, os astrônomos notaram que algo incomum estava acontecendo no céu. Um planeta pequeno e rochoso chamado Mercúrio estava se comportando de forma estranha. Ele não seguia a órbita previsível que se esperava. Um dos astrônomos era um brilhante cientista francês, Urbain Le Verrier. Ele apresentou uma teoria de que poderia haver outro planeta em nosso sistema solar que ninguém havia descoberto ainda e que estaria localizado em algum lugar entre Mercúrio e o Sol. Esse corpo celeste hipotético, que o astrônomo chamou de Vulcano em homenagem ao deus romano do fogo, teria uma superfície incrivelmente quente e poderia ser uma possível explicação para o estranho comportamento de Mercúrio. Le Verrier nunca afirmou com certeza que Vulcano era realmente a única coisa que estava perturbando a órbita de Mercúrio, mas, empolgados com a possibilidade de descobrir um novo planeta, astrônomos de todo o mundo aceitaram a ideia de Vulcano. Para algo que não existia, as pessoas se empenharam em desenvolver ideias e obter informações sobre ele. Alguns cientistas não achavam provável que tivessem deixado passar outro planeta tão grande quanto Mercúrio. Teria sido difícil não vê-lo até então, mas havia uma pequena chance de existir um menor dentro da órbita de Mercúrio que estivesse muito próximo do Sol e que não pudesse ser visto. Uma teoria dizia que estava a cerca de 20 milhões de quilômetros de distância da nossa estrela. Mercúrio é o planeta com a órbita mais excêntrica em nosso sistema solar, mas o ponto mais próximo que chega do Sol é cerca de 46 milhões de quilômetros. Isso significa que Vulcano estaria a menos da metade dessa distância. A teoria prosseguiu dizendo que, se ele existisse, orbitaria nossa estrela a cada 19 dias e 18 horas e sua trajetória estaria inclinada cerca de 12 graus em relação a de outros planetas em nosso sistema solar. A posição de Vulcano, em seu ponto mais distante do Sol, ainda estaria muito próxima dele para ser vista a olho nu, mesmo durante o crepúsculo. A única chance de avistá-lo seria durante um eclipse solar ou quando passasse em frente ao Sol, o que, conforme a teoria, aconteceria de 2 a 4 vezes por ano. Havia uma teoria de que esse planeta misterioso estava tão próximo do Sol que só poderia ser visto durante um eclipse solar total, quando a Lua bloqueava o brilho ofuscante da estrela. Assim, toda vez que havia um eclipse, os cientistas olhavam para ela, na esperança de vislumbrar Vulcano. Os pesquisadores estavam se esforçando muito, mas não importa o que fizessem, não conseguiam encontrar esse planeta misterioso. Alguns astrônomos afirmaram tê-lo visto durante eclipses, mas ninguém jamais conseguiu confirmar ou encontrar evidências disso. A teoria de Vulcano foi deixada à espera de tempos melhores. Einstein tinha uma ideia diferente. Você conhece a teoria da relatividade geral dele, certo? Foi então que ele afirmou que a gravidade não era um tipo de força natural, mas um resultado da curvatura do espaço-tempo devido à presença de objetos espaciais gigantes, como planetas e estrelas. Os planetas giram em torno do Sol em sua órbita normal, porque o espaço-tempo é curvo. Isso significa que eles estão meio que caindo em direção à estrela central do nosso sistema solar. Albert Einstein tentou explicar a órbita incomum de Mercúrio usando sua própria teoria da relatividade. Diferente dos outros planetas de nosso sistema solar, a de Mercúrio não era tão circular. Em vez disso, parecia oscilar levemente, como se houvesse uma força invisível puxando-o para longe.
O genial cientista disse que isso poderia estar acontecendo porque a gravidade maciça do nosso Sol estaria, na verdade, curvando o tecido do espaço-tempo ao seu redor. Ele afirmou ser possível que essa situação tenha alterado um pouco a órbita de Mercúrio. A comunidade científica levou algum tempo para testar essa teoria, mas ela acabou parecendo ser a mais plausível. Embora a teoria de Einstein tenha nos dado uma explicação mais elegante para a estranha órbita de Mercúrio, alguns cientistas ainda mantinham a esperança em Vulcano. Foi especialmente difícil abandonar a ideia sobre ele, porque Mercúrio também é realmente difícil de ver de onde estamos. Porém, mais tarde, cada vez mais cientistas começaram a aceitar a teoria de Einstein acima de sua imaginação e observavam um eclipse solar total, especificamente para testar a teoria da relatividade de Einstein, não por causa de Vulcano. Este não foi o único planeta hipotético sobre o qual todos estavam falando. Na era mais recente, alguns acreditam que poderia haver um outro misterioso à espreita na parte externa de nosso sistema solar. Porém, é mais provável que este exista. Ninguém o viu diretamente ainda, mas simulações de computador mostram que o chamado Planeta 9 ou X provavelmente está em algum lugar além de Netuno. Ambos podem ser semelhantes em tamanho. O planeta X pode ser 10 vezes mais massivo do que a Terra e circular em torno da nossa estrela em uma forma alongada, além de estar em média 20 vezes mais distante do Sol do que Netuno. Um ano lá pode durar de 10 mil a 20 mil anos terrestres. Em comparação, um ano em Netuno leva 165 anos terrestres. Algo tão grande se movendo além desse planeta poderia explicar as órbitas incomuns de objetos menores no cinturão de Kuiper. Esta é a área do nosso sistema solar, além de Netuno e onde ele orbita. É muito provável que existam muitos asteroides, cometas e outros corpos menores lá, a maioria feita de gelo. Havia outro planeta hipotético chamado Nibiru. Você lembra dos rumores de que o mundo poderia acabar em 2012? Um dos cenários populares era Nibiru, que, segundo alguns, atingiria a Terra no final do ano. É claro que não aconteceu nada. Ainda estamos aqui! Mas a ideia parecia interessante. As histórias começaram na década de 1970, quando um homem chamado Zecharia Sitchin mencionou Nibiru em seu livro O 12º Planeta, afirmando que ele orbita o Sol a cada 3.600 anos. Mas não há nenhuma chance de um corpo celeste com uma órbita tão excêntrica não perturbar outros planetas em nosso sistema solar com sua gravidade. E se ele realmente estivesse chegando tão perto da Terra em 2012, deveríamos ser capazes de vê-lo a olho nu. Alguns cálculos simples mostraram que Nibiru teria sido quase tão brilhante quanto Marte em seu ponto mais escuro e mais brilhante do que as estrelas mais fracas que você vê de uma cidade. Bem, talvez tenhamos mais sorte nos próximos 3.500 e poucos anos. Em 2011, apareceu um cometa chamado Elenin, que muitas pessoas pensaram que poderia ser Nibiru. Mas quando olhamos para cometas e planetas por meio de um telescópio, vemos que eles têm uma aparência diferente. Um cometa tem uma coma, que é uma atmosfera de gás, juntamente com uma cauda, algo que um planeta não tem. Além disso, ele não se chocou com a Terra. Chegou muito perto do nosso Sol e se desintegrou. Os pedaços que sobraram continuarão a se mover em direção ao sistema solar externo pelos próximos 12.000 anos. Você está em uma nave espacial voando pelo espaço sideral a uma velocidade de 290.000 km por segundo. Essa é quase a velocidade da luz. Fique à vontade, porque a viagem vai ser longa. Vai durar um pouco mais de 90 anos. É melhor usar uma cápsula criogênica para não ficar entediado. Ou seja, você precisa voar por quase um século à velocidade da luz para chegar a um misterioso exoplaneta que os cientistas descobriram recentemente. Muitos planetas foram encontrados nos últimos anos, mas este pode ajudar na busca de vida extraterrestre. O planeta parece uma bola azul escura e tem um nome técnico complexo que consiste em letras e números. É do tamanho de Netuno e orbita em torno de uma pequena estrela de classe M, ou simplificando, em torno de uma anã vermelha. O planeta está 8 vezes mais perto de sua estrela do que a Terra está do Sol, mas isso não significa que camadas ardentes de magma cubram a superfície dele. A temperatura neste exoplaneta é bastante baixa e semelhante à da Terra. Isso porque uma anã vermelha não é tão quente quanto o nosso Sol. Mas o mais incrível é que a atmosfera desse objeto espacial consiste em vapor de água, ou hélio, ou hidrogênio de hélio.
Os cientistas não sabem ao certo, então eles observam ativamente. Mas se houver água em sua atmosfera, então a vida pode existir. É improvável que a gente descubra criaturas grandes, mas bactérias microscópicas já seriam uma descoberta fantástica. Outra razão pela qual os cientistas mantêm os olhos neste planeta é a sua origem. Se eles descobrirem de que a atmosfera do planeta é feita, entenderão como esses objetos podem se formar em torno de anãs vermelhas. Essa será outra pequena peça na compreensão de como o universo funciona. Mesmo que descubram vida nesse estranho planeta, será impossível transportá-la para o nosso planeta para estudo. Felizmente, há outro objeto massivo perto da Terra onde micróbios podem viver, e está localizado dentro do nosso sistema solar. Em 2020, os cientistas detectaram uma estranha substância gasosa na atmosfera de Vênus. Eram resíduos químicos de fosfina. Esse é um achado significativo, porque a fosfina existe na Terra perto de alguns micróbios. Foi descoberta a fosfina nos corpos de pinguins recentemente. Muitos começaram a divulgar teorias de que esses animais vieram até nós de Vênus. Obviamente, isso não é verdade. Você também pode encontrar essa substância em pântanos e lama. Então foi uma grande surpresa quando se encontraram partes residuais de fosfina em outro planeta. É estranho, já que é muito improvável existir vida na superfície de Vênus. A temperatura e a pressão no planeta são muito altas. Mas, no céu de Vênus, as condições não são tão terríveis. Talvez alguns micróbios existam por lá, mas os cientistas também sabem que os vulcões muitas vezes entram em erupção no planeta. Um traço químico de fosfina pode aparecer como resultado dessas erupções. Se essa é a verdadeira razão para o aparecimento da fosfina, provavelmente não se encontrará nenhuma vida lá. Nesse momento, muito dinheiro está sendo investido no estudo desse planeta. Mas vamos voltar ao espaço profundo. Nos últimos 20 anos, os cientistas têm encontrado exoplanetas longe e nem tão longe assim de nós. Alguns deles orbitam em torno de estrelas anãs e estrelas grandes, mas alguns planetas existem completamente sozinhos. Eles não pertencem à órbita de nenhuma estrela, estão abandonados no frio espaço sideral. Outra coisa interessante é que os cientistas não encontraram um sistema planetário semelhante ao nosso solar. Todos os exoplanetas distantes estão localizados a diferentes distâncias de suas estrelas. Seus tamanhos e massas não são como aqueles que nossos planetas têm. Nós os chamamos de exoplanetas, já que estão além do nosso sistema solar. Alguns outros objetos espaciais fascinantes são as superterras. Se algum planeta pesa entre 2 e 10 massas terrestres, é 2 vezes maior e recebe a energia de uma estrela, é chamado de superterra. E essas são as semelhanças com a nossa casa. Uma superterra pode ser feita de gás, rocha, água, gelo, fogo, ácido, vidro ou diamantes. Os cientistas ainda não encontraram uma superterra com condições ideais para humanos. Não porque todos os planetas sejam desfavoráveis para a vida, mas porque nosso corpo evoluiu e se adaptou apenas à Terra. Não sabemos muito sobre as superterras. Elas contêm uma enorme quantidade de energia por causa de suas massas enormes, e essa energia é liberada. Portanto, erupções vulcânicas e terremotos constantes ocorrem em muitos desses planetas. Tempestades acontecem lá quase todos os dias. E por sinal, um dia dura muito mais do que o nosso de 24 horas. Vamos imaginar que você esteja na nave espacial novamente, viajando para alguma superterra. Então, aqui está, enorme, laranja, majestosa. Você veste um traje espacial, entra em uma cápsula espacial e muda de ideia. O planeta inteiro se assemelha a uma bola fervente ardente. Se tem alguma vida, devem ser algumas criaturas super resistentes. Você não é isso, então voa para longe para procurar outra superterra. A alguns anos-luz de distância, aquela bola gigante parece ser um lugar amigável. Espere, esse mundo está localizado longe de sua estrela. A temperatura lá é tão baixa que até as moléculas congelam. A Antártida é como um deserto quente em comparação com essa superterra. Você continua sua viagem e finalmente encontra um lugar perfeito. É 3 vezes mais pesado e 2 vezes maior em tamanho do que a Terra. É formado por rochas, gases e possivelmente água. Você desce ao planeta na cápsula de transporte, abre a porta e dá um passo. Suas pernas estão muito pesadas. Todo o seu corpo ganhou peso. Você se sente como se estivesse carregando uma enorme caixa de tijolos nas costas. Você não consegue andar nem alguns metros, e a razão para isso é a gravidade. Quanto maior o peso da superterra, maior se torna sua força gravitacional. Você é pressionado contra o chão e seus músculos são fracos demais para isso. Além disso, o aumento da gravidade provoca flutuações ativas das placas tectônicas. Terremotos e deslizamentos de terra acontecem com bastante frequência neste planeta.
A superfície rochosa aqui está em constante mudança. Para viver neste planeta, você precisaria desenvolver novas tecnologias para construir casas. Você volta para a cápsula e voa para longe, mas não muito longe. A gravidade do planeta não permite que sua nave suba alto no céu. É como se houvesse cordas puxando para baixo. Você usa todo o combustível restante para superar a gravidade e ir além da atmosfera. Outro problema com esses mundos são os meteoritos. A gravidade atrai não apenas sua nave, mas também objetos espaciais colossais que passem voando. Um asteroide gigante pode sair de sua rota por causa da atração da superterra. Pode atingir o planeta na forma de uma chuva de meteoros, mas a velocidade de queda também é mais rápida, então a destruição será ainda maior. Mas a pior coisa que pode acontecer com a superterra é a paralisação do núcleo do planeta causada pela alta pressão. Centenas de bilhões de toneladas de rocha sólida podem espremer o coração deste mundo, e o núcleo deve estar sempre em movimento para desempenhar sua função principal, manter o campo magnético funcionando. Tempestades solares e radiação cósmica podem criar problemas graves em toda a vida na superfície. Na Terra, essas tempestades afetam o funcionamento de eletrônicos e a saúde humana. Isso acontece se pequenos buracos surgem no campo magnético. E o que aconteceria se toda a proteção desaparecesse? A energia da estrela mais próxima e a radiação do espaço distante destruiriam rapidamente a superterra e impossibilitariam o desenvolvimento da vida. Todos esses eventos podem acontecer com uma superterra com condições ideais para viver. E esse tipo de planeta é uma raridade. A maioria das superterras tem superfícies e atmosfera terríveis. Tem um planeta onde o ar é tão quente que pode evaporar metais. O vento ardente simplesmente divide quaisquer substâncias sólidas em moléculas. Essa superterra está mais próxima de ser uma estrela do que um planeta comum. Além disso, há outra superterra totalmente coberta de água. Você não encontrará um único pedaço de terra por lá. O oceano inunda qualquer ilha em um segundo. E debaixo d'água há vulcões. Eles entram em erupção quase que a cada hora, liberando bilhões de toneladas de magma. Por causa do peso, o planeta está ligeiramente inclinado. Quando gira em torno de seu eixo, a água flui de um lado para o outro. Isso cria enormes tsunamis destrutivos maiores que o Everest. E o que você acha de uma superterra onde chove diamantes ou ácido sulfúrico? A superfície de outro planeta distante é soprada por ventos que consistem em vidro. Tem muito fogo e areia. Quando o ar quente queima as partículas de areia, elas se transformam em vidro. Entre todos esses planetas, o nosso parece ser um paraíso. Mas talvez, para alguns organismos estranhos que vivem no extremo distante da galáxia, a Terra possa parecer um lugar inóspito. Embora possamos nos considerar avançados depois de ter um vislumbre dos 8 planetas do nosso sistema solar e suas 200 luas, temos pouca ideia do que realmente está lá fora. Tanto que existe uma especulação de que possa haver mais um planeta em nosso sistema solar. Os cientistas o chamam de Planeta X ou Planeta 9. Esse mundo desconhecido pode estar escondido além de Netuno. Asteroides e planetas anões nessa área têm órbitas alteradas de formas estranhamente inexplicáveis, e o Planeta X pode ser a razão. As histórias sobre esse planeta misterioso começaram há mais de 100 anos, com um homem chamado Percival Lowell. Lowell tinha um grande amor pelo espaço, e além de ter um bigode impressionante, também era super rico. Que homem de sorte! Ele usou suas riquezas para construir um observatório no Arizona e o dedicou a estudar os movimentos estranhos de Urano e Netuno. Sua atração gravitacional é mais lenta do que a de todos os outros planetas no nosso sistema solar, quase como se houvesse um objeto oculto puxando-os para fora do curso. Em 1906, Lowell teorizou que poderia haver outro planeta além de Netuno, provavelmente causando esses estranhos acontecimentos cósmicos. O homem chamou esse corpo espacial potencial de Planeta X. Em 1930, Plutão foi descoberto por Clyde Tombaugh no próprio observatório de Lowell. Finalmente, parecia que as pessoas tinham uma explicação para os estranhos padrões orbitais. A equipe de Lowell estava nas nuvens após a descoberta, mas suas celebrações duraram pouco. Logo, eles descobriram que Plutão era muito pequeno para ter tanto efeito nos planetas ao redor, e também estava muito longe deles. Então, estavam de volta à estaca zero. O Planeta X, se existir, tem 10 vezes o tamanho da Terra e 4 vezes o seu raio. Levaria pelo menos 10.000 anos para o planeta orbitar o Sol. E ficaria 200 vezes mais longe do que o nosso planeta natal. São 600 unidades astronômicas do centro do Sistema Solar. A saber, uma unidade astronômica é igual à distância entre a Terra e o Sol.
Mas embora isso pareça muito distante, na verdade não o é. A distância entre os corpos espaciais é geralmente medida em anos-luz, e uma unidade astronômica é uma unidade de medida muito menor. Para fins de contexto, a coisa mais distante detectada da Terra é a galáxia GNZ11. Nome bonito, né? Ela fica a impressionantes 32 bilhões de anos-luz de distância. Mesmo assim, nossos telescópios ainda podem localizá-la, e apenas um ano-luz é o mesmo que 63.241 unidades astronômicas. Uau! Então, se a nossa tecnologia pode detectar uma galáxia que está tão longe, como não fomos capazes de descobrir o planeta X? Bom, provavelmente se deve ao fato de que ele pode nem existir. A teoria do planeta X foi bastante desmentida em 1989. Foi descoberto que a misteriosa atração gravitacional de Netuno havia sido uma pista falsa o tempo todo. Os cientistas haviam julgado erroneamente o quão grande Netuno realmente era. A Voyager 2 visitou o planeta e descobriu seu tamanho real. Essa nova informação explica as estranhas atrações gravitacionais, o que significa que não foram causadas pelo tal planeta X. Mas não é aí que a nossa investigação termina, quando o hipotético nono planeta apareceu mais uma vez há cerca de 10 anos. Embora as evidências por trás da teoria de Lowell estivessem erradas, sua crença no planeta X pode não estar. Em 2015, os astrônomos Michael Brown e Konstantin Batygin descobriram que havia de fato forças gravitacionais inexplicáveis em ação ali além de Netuno. Existem satélites que orbitam os planetas perpendicularmente, o que não acontece em nenhum outro lugar do nosso sistema solar. Existem também aglomerados de asteroides que se movem de maneiras muito específicas, tão específicas que é basicamente impossível que possam ser aleatórias. Ainda mais estranho, existem satélites que viajam em direções completamente opostas ao Sol, ao contrário da maioria das outras coisas no sistema solar. Um planetoide chamado Sedna também parece estar sendo puxado para alguma coisa, junto com outros 6, todos indo na mesma direção. E Brown e Batygin não são apenas quaisquer observadores estelares. Ambos são cientistas respeitados e no auge da carreira. Konstantin Batygin foi citado pela Forbes como um dos 30 cientistas que estão mudando o mundo. E Mike Brown foi o homem que rebatizou Plutão como um planeta anão. Isso significa que quando esses caras dizem algo, geralmente é bastante legítimo e você provavelmente deveria ouvir. Mas a única maneira de realmente provar que o planeta X existe é realmente encontrando ele. E isso acabou sendo muito difícil. Para localizar o planeta, precisaríamos usar um método chamado fotometria de trânsito. É basicamente como monitoramos um monte de estrelas por um longo tempo e observamos qualquer diminuição na luz que elas emitem. Essas quedas provavelmente seriam causadas por um planeta ficando no caminho e, tadá, a existência do planeta X poderia ser provada. Mas para que esse método funcione, a Terra, o novo planeta e o Sol precisam estar perfeitamente alinhados. Essas circunstâncias são muito raras, e se essas condições não existirem, a queda na luz não acontecerá. Além disso, esse método só funcionaria realmente com planetas que estão mais próximos do Sol do que a nossa Terra. Esses são Vênus e Mercúrio. Para qualquer coisa além da Terra, essa técnica é praticamente inútil. Outra técnica que poderíamos usar é encontrar o possível planeta por meio de um bom e velho telescópio. Mas, como você pode imaginar, isso é incrivelmente complicado. O objeto mais distante que encontramos no nosso sistema solar é um planetoide apropriadamente denominado Far Far Out, ou em português, muito, muito distante. Mas ele está a apenas 140 unidades astronômicas de distância do Sol. Isso é apenas 1/4 do caminho para o planeta X. Só podemos ver um objeto por causa de seu brilho. O Sol é muito visível para nós porque emite grandes quantidades de luz. E podemos ver a Lua porque ela reflete a luz do Sol. Tecnicamente, a Lua não deveria parecer mais brilhante do que as outras coisas no céu noturno. Só parece mais clara porque estamos mais perto dela. Quanto mais longe um objeto está, menos brilhante ele parece. O principal problema de ver o teórico planeta X é que todos os objetos no nosso sistema solar obtêm sua luz do Sol. Eles refletem a luz solar e é por isso que podemos vê-los. Dada a distância do planeta X até o Sol, é quase impossível vê-lo. E por causa de sua luz muito fraca, para vê-lo, precisaríamos de condições climáticas perfeitas, assim como de um telescópio extremamente poderoso. Mas Brown e Batygin encontraram o perfeito. O telescópio Subaru está localizado no topo de um vulcão adormecido no Havaí. É enorme e é capaz de capturar até mesmo a luz mais fraca de objetos espaciais distantes. O problema é que precisamos descobrir para onde apontá-lo.
Sem saber onde o planeta X realmente está, isso basicamente transforma as coisas em um gigantesco jogo de adivinhação. Também existem apenas cerca de 3 noites por ano em que as condições são claras o suficiente para ver o hipotético planeta X. É difícil, mas não impossível. E ainda, a maioria dos astrônomos desistiu e concordou que o planeta X não existe, afirmando que é apenas um mito comum. A explicação mais difundida para as estranhas influências gravitacionais é que existe um minúsculo buraco negro no nosso sistema solar que está puxando os planetas em sua direção. Mas não se preocupe, eles dizem que não é grande o suficiente para realmente devorar um planeta, então a Terra vai ficar bem, por enquanto. O problema com a teoria do buraco negro é que, mais uma vez, é quase impossível rastrearmos um. Embora sua massa pudesse ser tão grande quanto a do planeta X, o próprio buraco seria reduzido ao tamanho de uma laranja. Os telescópios não teriam nenhuma utilidade. Para encontrá-lo, seria necessário procurar os raios gama emitidos por objetos à medida que caem no buraco negro. Outra maneira de descobrir isso é liberar centenas de pequenas espaçonaves. Elas passariam perto o suficiente do buraco hipotético, e quando elas fossem puxadas em direção a ele, provavelmente poderíamos detectá-lo. Mas não exclua a teoria de Brown e Betkin, ainda está sendo documentada pela NASA. E até encontrarmos evidências contundentes para provar quaisquer teorias, o planeta X ainda pode estar por aí. Nosso sistema solar pode ter mais alguns planetas na manga. Sabemos sobre 8 planetas oficiais, mas eles não são os únicos que sobreviveram à formação caótica do nosso sistema solar há 4,5 bilhões de anos. Os astrônomos dizem que existem 3 categorias de planetas no nosso sistema solar. Estamos na primeira, os 4 planetas telúricos ou sólidos que orbitam pacificamente o Sol. Eles estão localizados dentro do cinturão principal de asteroides que separa Marte de Júpiter, o qual está na categoria número 2. Esse é um grupo de planetas no sistema solar externo, com os gigantes gasosos. Esses planetas têm enormes quantidades de gelo e gás em torno do que os cientistas acreditam ser seus núcleos rochosos. O terceiro grupo fica além da área onde nossos planetas locais estão, em algum lugar além de Netuno. É o reino onde você encontrará planetas anões como Plutão, Eris e Sedna, e muitos corpos espaciais menores como cometas. Mas novas descobertas dizem que pode haver outra coisa à espreita no escuro, além de planetas anões e minúsculos corpos espaciais, talvez até um novo planeta. Modelos que os cientistas fizeram dizem que nosso sistema solar externo costumava ter um ou mais planetas rochosos do tamanho de Marte ou da Terra. Com o tempo, esses viajantes rochosos interagiram com os amplos campos de gravidade de nossos gigantes gasosos. Isso os jogou para uma órbita distante, longe do nosso bairro. A questão é, se um desses planetas do tamanho de Marte sobreviveu, poderia realmente estar em algum lugar lá fora. Os cientistas fizeram simulações para ver o que potencialmente aconteceu. Isso mostrou que na metade desses casos em que os planetas interagem com a gravidade dos gigantes gasosos, eles são jogados para o espaço interestelar. Na metade restante, há este único planeta nômade em uma órbita semelhante às que os objetos do cinturão de Kuiper estão seguindo. Só resta uma coisa a fazer agora: encontrá-lo. Os astrônomos encontraram o planeta mais solitário do universo. Eles estavam tentando encontrar estrelas anãs marrons distantes, ou estrelas fracassadas, aquelas que nunca se tornam maciças o suficiente para começar a brilhar. As estrelas nascem com grandes massas, o que significa que também tem forte autogravidade. A estrela se aperta sobre si mesma. Isso causa altas temperaturas internas e permite que a estrela brilhe. Mas em vez disso, eles encontraram um solitário interestelar. O planeta tem entre 50 e 120 milhões de anos e tem uma temperatura superficial de 400 graus Celsius. Comparando com as estrelas, isso é frio. No início, os cientistas acreditavam que poderia ser uma estrela anã marrom, mas se fosse isso, deveria ser muito mais antigo. Esse planeta sem estrelas flutua pelo espaço, passando a apenas 130 anos-luz de distância do nosso planeta. A nossa galáxia Via Láctea tem 1000 anos-luz de largura, então isso é relativamente próximo. O viajante solitário é, na verdade, um gigante gasoso 4 a 7 vezes maior que Júpiter. Talvez tenha sido expulso de seu próprio sistema solar por causa de forças gravitacionais, ou entrado na órbita de outro planeta, ou foi formado longe de sua estrela-mãe. Muito além de Plutão, na borda do nosso sistema solar há um corpo espacial tão grande quanto ele, mas um pouco mais frio e muito mais denso. Provavelmente é um grande corpo rochoso coberto por um manto gelado fino. É o planeta anão Eris.
Tanto Plutão quanto Eris ocupam o cinturão de Kuiper, que é um anel distante repleto de corpos espaciais gelados que fica além de Netuno. Um dia lá dura 25,9 horas, bem parecido com a Terra. Mas Eris circunda o nosso Sol a uma distância 3 vezes mais longe do que Plutão, o que significa que seu ano é bastante longo, o equivalente a 557 anos terrestres. Eris tem uma superfície brilhante e gelada. É um dos corpos mais reflexivos do nosso sistema solar. Ele rebate mais de 95% da luz que o atinge. Em algum lugar lá fora, ainda mais longe, há um super Saturno, muito maior que Júpiter ou Saturno. É um exoplaneta, o que significa que é um planeta que orbita uma estrela diferente do nosso Sol. O super Saturno está a 434 anos-luz de distância da Terra. É o único exoplaneta que conhecemos com anéis semelhantes a Saturno. Na verdade, tem um enorme sistema de anéis, 200 vezes maior que os anéis de Saturno. Existem mais de 30 anéis, cada um deles com dezenas de milhões de quilômetros de diâmetro. Existem lacunas nos anéis, o que significa que pode haver alguns satélites interessantes, exoluas, ao redor. Se esse super Saturno pudesse trocar de lugar com o nosso Saturno regular, seus anéis certamente dominariam o nosso céu. Você poderia olhar para cima e vê-los facilmente. A vista seria incrível, porque eles pareceriam muito maiores do que uma lua cheia. Os cientistas encontraram milhares de planetas fora do nosso sistema solar. Alguns são densos como ferro, enquanto outros são aerados e leves. E depois tem o Waterworld, um mundo maior que a Terra e menor que Urano, a 40 anos-luz de distância de nós. É um planeta aquoso cercado por uma atmosfera espessa, 2,7 vezes o diâmetro da Terra e quase 7 vezes mais pesada que a do nosso planeta natal. O planeta provavelmente foi formado em algum lugar mais longe de sua estrela, onde havia muito gelo de água, mas depois migrou para onde está hoje. A sua temperatura superficial é de 230 graus Celsius, o que é muito quente para abrigar vida como na Terra. Ele também tem muito menos rocha e muito mais água do que o nosso planeta. Imagine um planeta sem terra, mas apenas oceanos intermináveis cobrindo toda a sua superfície. Altas pressões e temperaturas formariam coisas como água superfluida ou gelo quente, alguns materiais bastante exóticos que não podemos ver no nosso planeta. Gliese 436b é um exoplaneta do tamanho de Netuno a 30 anos-luz de distância do nosso planeta. Ele faz uma órbita completa em torno de sua estrela em pouco mais de 2 dias. Esse planeta desafia as leis da física. Ele orbita sua estrela, que é menor, mais fria e menos luminosa que o nosso Sol, a uma distância 15 vezes mais próxima do que Mercúrio está do Sol. Quando normalmente pensamos em gelo, imaginamos um cubo congelado, talvez em um copo de suco. Mas esse planeta tem uma superfície gelada, embora a temperatura lá seja de 526 graus Celsius. Essa temperatura está muito acima do ponto de fusão, mas o gelo permanece sólido e pode queimar de tão quente. Isso acontece por causa da gravidade muito forte. Ela comprime o vapor de água na atmosfera em gelo sólido. A pressão aqui não permite que o gelo derreta, não importa o quão quente seja a superfície. Agora imagine estar em um planeta misterioso e, de repente, começa a chover safiras e rubis. Um exoplaneta distante, um gigante gasoso a 1000 anos-luz de distância da Terra, localizado na constelação de Cisne e 16 vezes maior, tem clima específico com tempestades bastante violentas. Rubis e safiras são espalhados pelo planeta quando chove. No lado noturno do planeta, há uma grande quantidade de corindo na atmosfera, e corindo é um mineral do qual safiras e rubis são feitos. Nuvens de corindo são incríveis. O planeta é atormentado por ventos fortes que muitas vezes se transformam em tempestades poderosas que empurram enormes massas dessas nuvens pelo corpo celeste. Embora o planeta seja inabitável, certamente seria legal ir lá e pegar algumas pedras preciosas. Ainda assim, o clima é bastante selvagem, além de as temperaturas estarem acima de 2.500 graus Celsius. Em comparação, Vênus é o planeta mais quente do nosso sistema solar e sua temperatura é de apenas 475 graus Celsius. Procurando pelo espaço sideral, você pode ver um belo pontinho azul na escuridão sem fim. É um exoplaneta que fica a 63 anos-luz de nós, na constelação da Raposa, mas é muito mais quente e maior do que o nosso planeta. Tem em torno do tamanho de Júpiter e completa a órbita em torno de sua estrela hospedeira em apenas 2,2 dias terrestres.
Essa órbita está tão próxima que o planeta provavelmente tem rotação sincronizada. Isso significa que está sempre mostrando apenas um lado para sua estrela, como a nossa Lua sempre mostra um lado para a Terra. O clima aqui é louco. Os ventos sopram com velocidades de até 8.700 km por hora, o que é 7 vezes a velocidade do som. O vento mais rápido na Terra atingiu apenas a marca de 370 km por hora. E fica melhor, a chuva aqui não é feita de água, mas de vidro fundido. As nuvens são feitas de átomos e partículas de silicato. Eles são os elementos-chave que dão ao planeta sua cor azul cobalto e não o reflexo dos oceanos, como é o caso da Terra. A Terra costumava ser roxa. Hoje, mesmo quando você olha para o nosso planeta do espaço, vê muito verde. O verde que vemos na natureza está lá devido à fotossíntese, o processo em que as plantas transformam a energia proveniente do Sol na energia de que precisam para viver e produzir oxigênio para nós. A parte principal do processo que dá às plantas a cor verde é o pigmento de clorofila. Há muito tempo, em vez de clorofila, havia uma molécula chamada retinal. Seus pigmentos absorvem luz amarela e verde e a transformam em vermelho e azul, então a Terra era mais roxa. E por último, há um planeta rosa longe de nós, 4 vezes mais massivo que Júpiter. É um exoplaneta recém-formado, com cerca de 160 milhões de anos. Para comparação, a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Se pudéssemos ir até lá, veríamos um mundo incrível que brilha do calor de sua formação. Tudo ao seu redor seria magenta colorido. A 25 anos-luz de distância da Terra, na constelação de Lira, há uma jovem estrela, Vega. A mais brilhante e uma das mais famosas, tem o dobro da massa do nosso Sol. Seu brilho é tão intenso que você pode vê-la mesmo ao crepúsculo, quando todas as outras estrelas desaparecem do céu. Apesar de toda essa fama, os astrônomos nunca tinham visto um único planeta orbitando esse astro. Até recentemente. Eles a observavam há cerca de uma década quando avistaram um sinal curioso. Esse pode ser o primeiro mundo de Vega que conheceremos. Se ele existisse, seria um lugar maravilhoso. Provavelmente orbitaria tão perto de sua estrela hospedeira que um dia nele duraria cerca de 2 dias e meio na Terra. Seria do tamanho de Netuno, e este gigante de gelo é 4 vezes maior que a Terra. Ou poderia até ser tão grande quanto Júpiter. Mas a coisa mais impressionante sobre esse planeta potencial seria sua temperatura. O lugar pode vir a ser o segundo mundo mais quente conhecido pelos cientistas. Na sua superfície, faria um calor de algo em torno de 3.000 graus. Para efeito de comparação, a temperatura na superfície de Vênus, o planeta mais quente do Sistema Solar, não passa de 480 graus. O único lugar mais quente do que o companheiro potencial de Vega seria o Kelt 9b. A temperatura neste exoplaneta não baixa de 4.300 graus. De qualquer forma, o possível planeta estaria mais perto de Vega do que Mercúrio do nosso Sol. Isso poderia resultar no planeta gigante inflar como um balão, e então até mesmo os metais derreteriam na sua atmosfera escaldante. Infelizmente, a existência desse mundo ainda não foi confirmada. Os astrônomos acreditam que a maneira mais fácil de provar isso é tentando localizar a luz emitida por ele. E já que estamos falando sobre planetas, há algum no espaço que seja parecido com a Terra? Os astrônomos descobriram e confirmaram mais de 4.000 exoplanetas. Mas não é segredo que milhares de outros candidatos ainda aguardam sua vez para serem detectados. Claro, nem todos são como a nossa Terra, mas alguns sim. Por exemplo, o Gliese 667cc, que se localiza a apenas 22 anos-luz de distância da Terra. Os cientistas não têm certeza se ele é rochoso, mas sabem que tem mais de 4 vezes a massa da nossa Terra. A estrela do Gliese 667cc é uma anã vermelha. É por isso que ela é muito mais fria do que o nosso Sol. Portanto, é provável que o exoplaneta esteja na zona habitável da estrela dele. Mas essa ideia ainda não foi confirmada. Ele pode estar se movendo muito perto da estrela, então pode ser regularmente assado pelas chamas dela. O Kepler 22b fica muito mais longe do que o anterior. Se você quisesse chegar até lá, teria que viajar 600 anos-luz. 2 vezes maior que a Terra. Ele fica na zona habitável de sua estrela hospedeira, mas não está claro se é líquido, gasoso ou rochoso. O Kepler 69c é quase 70% maior que a Terra. Também fica muito, muito longe, a 2.700 anos-luz. Você levaria 54 milhões de anos para percorrer uma distância tão grande em uma espaçonave moderna.
Os pesquisadores não sabem ao certo do que consiste o Kepler 69c, mas acham que ele provavelmente fica na zona habitável. Sua posição no sistema solar dele é como a de Vênus no nosso, mas como a estrela hospedeira tem apenas 80% do brilho do nosso Sol, não deve ser tão afetado pelo calor dela. O Kepler 452b é o mais parecido com a Terra que os astrônomos descobriram até agora. Localiza-se a 1.400 anos-luz daqui. A estrela hospedeira dele é muito semelhante ao nosso Sol, e o planeta na zona habitável dele tem 1,5 vezes o tamanho da Terra. Os cientistas também acreditam que o Kepler 425b provavelmente é um mundo rochoso. Alguns desses ou outros planetas, além da Terra, são adequados para a vida. Existem 24 superhabitáveis, e um deles atendeu não um, mas 2 critérios dos astrônomos. O COI 5715.01 tem 5,5 bilhões de anos e cerca de 2 vezes o tamanho da Terra. Ele orbita uma anã laranja a pouco menos de 3.000 anos-luz de distância do nosso mundo. A temperatura da superfície pode ser 2 graus mais fria do que na Terra, mas uma vez que a atmosfera de lá pode ter mais gases que retêm o calor, é provável que seja superhabitável. Outro mundo potencialmente superhabitável é o COI 5554.01. Ele é um pouco mais velho que o nosso, 6,5 bilhões de anos, em comparação aos nossos 4,5 bilhões. O tamanho do exoplaneta provavelmente é o mesmo da Terra. Ele orbita sua estrela hospedeira, que é uma anã amarela, e a temperatura média na superfície dele é de 27 graus. Quais planetas são visíveis da Terra? Mercúrio é o mais próximo do Sol no nosso sistema solar, mas como está bem perto da estrela, você só pode vê-lo logo após o nascer do Sol, de manhã cedo e ao anoitecer. Olhando de perto, ele parece um pouco com a boa e velha Lua, e não tem atmosfera. Além disso, as temperaturas na superfície dele são extremas, 427 graus durante o dia e menos 179 à noite. Vênus é o segundo objeto celestial mais brilhante depois da Lua. É um dos nossos mais próximos vizinhos. Além disso, é o mais parecido com a Terra em termos de gravidade, tamanho, massa e densidade média. Infelizmente, não é possível avistar a superfície de Vênus aqui, já que uma espessa camada de nuvens a esconde. Júpiter pode ser o terceiro ou o quarto objeto mais brilhante do céu. Isso depende de Marte, que ocasionalmente brilha mais forte do que o gigante gasoso. É possível ver Júpiter especialmente bem no verão. A característica mais famosa do gigante gasoso é a Grande Mancha Vermelha. É uma enorme tempestade que assola sua superfície há séculos. Mesmo que o maior planeta do Sistema Solar pareça uma esfera sólida, você não seria capaz de pousar na superfície dele. Júpiter é composto principalmente por gases, especialmente hélio e hidrogênio. Saturno é o segundo maior do Sistema Solar e o último dos 5 que são possíveis de avistar a olho nu daqui. Fica incrivelmente longe, mas seus anéis únicos ajudam a reconhecê-lo instantaneamente. É uma pena que sua marca registrada característica só seja visível em um telescópio. A propósito, mais de 700 terras caberiam nele. Ao mesmo tempo, a densidade do gigante gasoso é apenas de 1/8 da Terra. É por isso que a massa dele é apenas 95 vezes maior do que a daqui. Quais planetas no Sistema Solar ficam mais próximos uns dos outros do que o resto? Os astrônomos acreditam que Mercúrio é o mais próximo de qualquer outro do Sistema Solar. E isso é bastante chocante porque... E quanto a Vênus? Ele orbita o Sol entre Mercúrio e a Terra. Não era para ficar mais perto daqui? O planeta fica realmente bem próximo, mas apenas por um período muito curto da sua órbita. No resto do tempo, está muito mais longe. Mas sua órbita não lhe permite se afastar muito do Sol, e ele se mantém mais perto da Terra mais de 50% do tempo. O mesmo princípio funciona com outros planetas também. Até mesmo o gigante gasoso Netuno fica mais longe de Urano do que de Mercúrio. Na maioria das vezes, os dois maiores ficam em lados opostos do Sistema Solar. Suas órbitas, às vezes, os deixam muito próximos um do outro, mas isso acontece muito raramente. E quanto aos que se localizam fora do Sistema Solar? Os astrônomos descobriram recentemente 2 mundos viajando ao redor da mesma estrela. Suas órbitas costumam ficar tão próximas umas das outras que cada um deles parece uma enorme lua cheia vista da superfície do outro. Isso ocorre a cada 97 dias terrestres. Esses planetas estão a cerca de 1.200 anos-luz de distância da Terra. A composição e tamanho deles são diferentes, mas a distância entre eles é de apenas 2 milhões de quilômetros. Isso é 5 vezes a da Terra para a Lua, e está mais perto do que qualquer outro planeta que os astrônomos conheçam.
Um dos mundos recém-descobertos tem mais de 4 vezes a massa da nossa Terra. É provável que seja rochoso. O outro é um planeta gasoso do tamanho de Netuno e quase 8 vezes mais massivo que o nosso. Os cientistas ainda não descobriram como corpos espaciais tão diferentes foram parar em órbitas tão semelhantes. Temos nos concentrado tanto em tentar encontrar vida em Marte, enquanto há esta joia esperando a ser explorada. Este planeta é o 6º mais distante do Sol e o 2º maior do Sistema Solar. Fica logo atrás de Júpiter. Estou falando de Saturno, ou como às vezes o chamam, a joia do Sistema Solar. Ele é tão diferente do nosso planeta. Em primeiro lugar, você não conseguiria ficar em pé por lá. Enquanto a superfície da Terra consiste em rocha e outras coisas resistentes, este planeta é uma bola gigante feita principalmente de gases. Se você encontrasse uma piscina grande o suficiente para acomodar Saturno, poderia ver o planeta flutuando na água. Não é de se admirar, Saturno é o planeta menos denso do Sistema Solar. Ele também contém muito hélio. Você sabe, aquele gás que se coloca em balões para que eles pairem no ar. Saturno é um planeta com muito vento. Os ventos lá são mais de 4 vezes mais fortes do que os que temos na Terra. Um dia por lá dura 10 horas e 14 minutos, porque Saturno gira muito rápido em seu eixo. Mas o planeta demora para fazer seu giro ao redor do Sol. Um ano lá é igual a 29 anos terrestres. Seu raio é superior a 58 mil quilômetros. Isso significa que o gigante gasoso é 9 vezes maior que o nosso planeta. Se a Terra fosse do tamanho de uma moedinha, Saturno seria do tamanho de uma bola de vôlei. Embora alguns outros planetas do nosso Sistema Solar também tenham anéis, os de Saturno são os mais espetaculares. É até possível ver seus anéis aqui da Terra. E não, você não precisa ser um cientista com equipamentos absurdamente caros. Tudo o que você precisa é apenas de um pequeno telescópio. Os anéis de Saturno não são firmes, eles são feitos de pedaços de poeira, rocha e gelo. Alguns desses fragmentos são tão pequenos como grãos de areia, e outros tão grandes quanto uma casa ou mesmo uma montanha. Na verdade, são pedaços de asteroides, cometas e luas que se desfizeram antes de chegar a Saturno. Eles podem ter sido despedaçados pela poderosa atração gravitacional do planeta. Saturno tem mais de 50 luas, e recentemente os cientistas descobriram alguma atividade hidrotérmica incomum em uma delas. Encélado é a 6ª maior lua de Saturno. Possui 4 listras de tigre próximas a um de seus polos. Os pesquisadores descobriram que há um oceano sob essas listras. Água e gelo emergem dessa área. Então, não podemos deixar de nos perguntar: talvez haja vida lá fora? Nos oceanos da Terra, algumas formas de vida se agrupam em torno de fontes hidrotermais semelhantes. Elas se alimentam dos produtos químicos ali, da mesma forma que as plantas na superfície se alimentam com a luz do Sol. E não só isso. Algumas das formas de vida microbiana mais antigas do nosso planeta se alimentam da mesma energia que é produzida sob a superfície do oceano em Encélado. Isso pode significar que há algum tipo de vida se desenvolvendo lá agora mesmo. Claro, leva milhões e milhões de anos para que até mesmo os organismos mais simples apareçam. Mas felizmente, os cientistas precisarão de menos tempo para encontrar formas de vida mais complexas. Existem milhões de exoplanetas no espaço, e os cientistas têm procurado pelos que podem ser potencialmente habitáveis. Exoplanetas são planetas orbitando uma estrela fora do nosso sistema solar. As estrelas anãs são menores e menos luminosas que o Sol. Às vezes, elas vivem por mais de 10 bilhões de anos. Uma ótima chance de começar a vida, hein? É tempo suficiente para os organismos vivos se desenvolverem e evoluírem para uma forma mais complexa. A vida pode aparecer nos planetas que orbitam essas estrelas anãs, ou como no caso de Saturno, em uma de suas luas. E aqui está, Gliese 876b, que orbita a estrela anã vermelha Gliese 876. Este planeta é um grande mistério, mas os cientistas presumem que se trate de um gigante gasoso sem uma superfície sólida. Eles acreditam que sua atmosfera não tenha nuvens, mas pode haver água na forma líquida na superfície do planeta. O Teegarden B orbita uma anã vermelha que fica a cerca de 12 anos-luz de distância do nosso sistema solar. A massa do planeta é apenas um pouco maior do que a da Terra. Os cientistas acreditam que ele possa ter uma superfície rochosa. O planeta precisa de cerca de 5 dias para completar sua órbita. Isso significa que um ano no Teegarden B corresponde, na verdade, a menos do que uma semana na Terra. Em algum lugar muito, muito longe, há outro planeta potencialmente habitável chamado Kepler 1638b. Ok, para ser mais precisa, ele está a 3.000 anos-luz de distância da Terra, na constelação do Cisne. Esse planeta é 4 vezes mais pesado que a Terra e conta com um diâmetro 2 vezes maior. Ele precisa de quase 260 dias para completar uma órbita ao redor da sua estrela.
A gravidade nesse planeta é mais forte do que a da Terra. Não seria nada fácil pular na sua superfície. E mais um Kepler chegando. Dessa vez é o Kepler 62e, um planeta que tem mais de 1,5 vezes o tamanho da Terra. Os cientistas acreditam que ele tem uma atmosfera quente, úmida e hospitaleira com céu nublado. A distância é de 1.200 anos-luz entre a Terra e este planeta. O Kepler 62e precisa de 122 dias para orbitar sua estrela anã vermelha. Seu vizinho, Kepler 62f, é outra zona potencialmente habitável. É um mundo cerca de 40% maior que a Terra. Os cientistas acham que este planeta pode estar coberto de água. Os oceanos do nosso planeta estão cheios de criaturas e organismos interessantes de todos os tamanhos. Portanto, é provável que este planeta também esconda alguns seres vivos intrigantes. Pelo menos ele tem potencial para desenvolver vida. Quando dizemos habitável, não significa que afirmamos que exista uma forma de vida por lá. Significa apenas que existem condições para que algumas formas de vida se desenvolvam. LHS 1140b é um planeta localizado em uma das zonas potencialmente habitáveis. Ao contrário de seus companheiros gasosos, é sólido e bastante rochoso. O raio do planeta é 60% maior que o da Terra, e sua massa é 7 vezes maior. É um dos planetas mais densos encontrados por aí. Como o planeta tem uma grande massa, a atmosfera deve ser um tanto densa. Além disso, a gravidade na sua superfície é muito mais forte do que aqui na Terra. Portanto, você provavelmente teria problemas apenas para ficar em pé nesse planeta. Olá e saudações de TRAPPIST-1, um anão ultra legal na constelação de Aquário. Fica a cerca de 39 anos-luz de nós. 7 planetas rochosos do tamanho da Terra orbitam na zona habitável da estrela. Existe a possibilidade de que todos eles tenham um pouco de água na superfície. A temperatura nesses planetas é mais ou menos semelhante à da Terra. Na Lua, a gravidade é apenas 16% da que temos no nosso planeta natal. É por isso que os astronautas mal conseguiam controlar seus movimentos durante as visitas ao nosso satélite natural. Mas quando se trata da gravidade nos planetas, em TRAPPIST-1 você provavelmente se sentiria bem e confortável. E o Kepler mais uma vez. Dessa vez é o Kepler 452b. É um planeta rochoso 60% maior que a Terra. Sua estrela-mãe é semelhante ao nosso Sol. Na verdade, esse planeta passou cerca de 6 bilhões de anos na zona habitável, enquanto a Terra está a meros 4,5 bilhões de anos. Este planeta precisa de 385 dias para orbitar Kepler 452, uma estrela cerca de 20% mais brilhante que o nosso Sol, mas com a mesma temperatura. Todo o sistema está muito longe do nosso pequeno oásis. Precisaríamos de 28 milhões de anos para chegar lá. E agora, que tal COI 7711.01? É outro mundo intrigante, a 1.700 anos-luz de nós. Esse planeta é apenas 30% maior que a Terra. Ele recebe quase a mesma quantidade de calor que recebemos do nosso Sol. Em algum momento no futuro, as pessoas podem começar a colonizar a galáxia, procurando por novos planetas para viver. Então, certamente teremos que fazer viagens muito longas. E talvez um dia chegaremos à próxima Centauri. É uma estrela próxima que tem alguns planetas que podemos potencialmente habitar, como o Próxima Centauri b, que está a mais de 4 anos-luz de distância da Terra. E isso não parece tão longe a princípio, mas na verdade é. Precisaríamos cerca de 6.300 anos para viajar até lá se usássemos as tecnologias que estão disponíveis hoje em dia. Seriam necessárias muitas gerações para fazer uma viagem como essa, e demoraria ainda mais para finalmente habitar esse novo mundo. Pessoas nasceriam e seriam criadas em naves espaciais. Viveriam toda a vida lá sem nunca ver a Terra ou o planeta para onde estão indo. Em vez de árvores, montanhas e rios, haveria apenas o nada escuro de galáxias distantes se espalhando à frente. Elas nunca poderiam vagar por ruas desconhecidas, respirar o ar fresco, sentir o vento. O único lugar para onde viajar seria outra parte da espaçonave. Certamente, tal jornada não seria simples, mas valeria a pena se as pessoas conseguissem construir outros mundos mais bonitos do que o nosso aqui na Terra. Seria mesmo possível? Só o tempo dirá. A água é a base da vida em qualquer parte do universo. Assim, planetas potencialmente habitados devem ter água líquida para poder sustentar a vida. Um número incrível de circunstâncias precisa se juntar para isso. O planeta deve estar na zona habitável da estrela. Assim, a temperatura e a pressão atmosférica na superfície do planeta serão adequadas para que formas de vida simples comecem a evoluir. Um pouco mais perto da estrela, e a água irá evaporar, não dando chance para a formação de oceanos e mares. Isso é o que aconteceu em Vênus.
Ele tem um tamanho e massa semelhantes aos da Terra, mas está muito perto do Sol e nenhuma vida pode existir na sua superfície. Muito longe da estrela, o planeta fica muito frio. A água só pode existir na forma de gelo na superfície e pode somente haver água líquida nas profundezas. Netuno é um exemplo disso. Além disso, o planeta deve ser sólido e ter uma atmosfera que o proteja da radiação solar e permita que os organismos vivos respirem. Somente na nossa galáxia existem inúmeras estrelas. Mesmo, você não pode contar elas. Perto de cada uma delas pode haver um planeta. Eles são chamados de exoplanetas, e alguns deles podem estar na zona habitável e ter tudo para a vida se formar neles. De uma lista de 4.500 exoplanetas conhecidos, os cientistas identificaram 24 que podem ser superhabitáveis. Esse é o tipo de planeta ainda mais adequado do que a Terra para a existência e evolução da vida. Esses planetas devem ser 2 vezes tão massivos quanto a Terra e 1,3 vezes maiores. Um tamanho maior significa maior gravidade e uma atmosfera mais densa e quente. Isso garantirá uma maior diversidade de todos os organismos vivos do planeta. Além disso, devemos prestar atenção à estrela hospedeira em torno da qual os planetas superhabitáveis orbitarão, e deve haver um McDonald's por perto. O ideal é que o planeta seja menor que o Sol e tenha uma expectativa de vida de pelo menos 15 a 30 bilhões de anos. Para efeito de comparação, a expectativa de vida do Sol é inferior a 10 bilhões de anos, e foram necessários cerca de 4 bilhões de anos para que formas de vida complexas surgissem aqui. Estrelas como o Sol podem simplesmente ficar sem combustível antes que a vida se desenvolva em seu exoplaneta. Os cientistas sugerem focar em estrelas anãs. Elas são menores e menos luminosas que o Sol, mas sua expectativa de vida pode ser entre 20 e 70 bilhões de anos. Isso dará aos organismos vivos tempo suficiente para se desenvolver e evoluir. As condições climáticas em planetas superhabitáveis também serão diferentes. A temperatura média deve ser 4,5 graus mais alta do que na Terra, e também deve haver mais água na forma de nuvens, líquido e umidade. Essas condições são as mais favoráveis para a biodiversidade. Portanto, todo o planeta pareceria com as florestas tropicais da Terra. Todos os 24 candidatos ao título de melhor que a Terra, estão a mais de 100 anos-luz de nós. E com o advento da nova geração de telescópios, provavelmente seremos capazes de descobrir exatamente se há vida lá e se as condições são adequadas para os humanos. Agora vamos dar uma olhada nos exoplanetas potencialmente habitados. Teegarden B é um exoplaneta que orbita uma anã vermelha a cerca de 12 anos-luz de distância do Sistema Solar. Normalmente, as anãs vermelhas podem emitir chamas que sopram para longe da atmosfera dos planetas em sua órbita. Mas essa estrela hospedeira é calma e relativamente passiva. Teegarden B tem quase a mesma massa da Terra. Ele faz um círculo completo ao redor de sua estrela em cerca de 5 dias. Sim, você acertou. Um ano no Teegarden B é menos de uma semana na Terra. Segurem os seus chapéus. O planeta potencialmente habitado mais distante é o Kepler 1638b. Ele está na constelação do Cisne, a quase 3.000 anos-luz de distância de nós. Ele pertence à classe das superterras. É 2 vezes mais largo e 4 vezes mais pesado que o nosso planeta natal. A gravidade sobre ele será muito mais forte. Mesmo um salto normal será muito mais difícil para você do que na Terra. Porém, se este planeta é realmente habitado, a vida local está acostumada a tais condições. LHS 1140b. Este planeta é muito rochoso e sólido. Embora seu tamanho seja apenas 40% maior que o da Terra, ele é 7 vezes mais massivo. Tem uma gravidade forte de 3,25 G. Para efeito de comparação, ao decolar em um avião, você experimenta uma sobrecarga de 1,5 G. Portanto, neste planeta você mal conseguiria ficar de pé. Por causa da sua grande massa, este planeta tem uma atmosfera mais densa, e por causa do efeito estufa, sua temperatura pode estar acima de 7 graus Celsius negativos, e ele gira em torno da sua estrela muito rapidamente, fazendo um círculo completo em apenas 24 dias. E agora vamos olhar para a constelação de Aquário. Aqui está uma anã ultrafria, TRAPPIST-1. Um pequeno planeta orbita em sua zona habitável, é 3 vezes mais leve que a Terra. Sua temperatura é semelhante à nossa, mas a gravidade tem apenas metade da força daqui. Mas ainda assim, nos sentiríamos confortáveis lá. Se lembra quando os humanos foram à Lua?
Lá, a gravidade é de apenas 16% da que sentimos na Terra. É isso que faz os astronautas se moverem de forma tão engraçada. O Kepler 452b está em um sistema que lembra o nosso irmão mais velho. A estrela hospedeira é apenas 11% mais velha do que nosso Sol e tem quase 2 bilhões de anos a mais. O exoplaneta em si tem 6,5 bilhões de anos em comparação aos 4,5 bilhões da Terra. Mas esses irmãos estão muito distantes um do outro. Se você viajar na velocidade da espaçonave New Horizons, levará cerca de 26 milhões de anos para chegar lá. Portanto, leve um almoço reforçado. Este é o exoplaneta mais próximo de nós, Próxima Centauri b. Ele orbita a anã vermelha Próxima Centauri, que é a estrela mais próxima do Sol. Este planeta está a apenas 4,2 anos-luz de distância de nós. Seu tamanho e massa são muito semelhantes aos da Terra. Ele provavelmente tem uma estrutura gelada, como Netuno. Embora Próxima Centauri seja a estrela mais próxima depois do Sol, não podemos vê-la a olho nu, porque sua luz é muito fraca. Portanto, todos esses planetas, incluindo os 24 que os cientistas descobriram recentemente, estão na zona habitável de suas estrelas hospedeiras, e, em teoria, podemos colonizá-los e torná-los adequados para a vida humana no futuro. Mas aqui teremos que resolver um grande problema. Até o exoplaneta mais próximo está muito longe para nós hoje. Nossos foguetes modernos podem voar a 5 vezes a velocidade do som, e mesmo nessas velocidades levaremos mais de 100 mil anos para chegar à Próxima Centauri em um deles. Bom, precisamos encontrar algo um pouco mais rápido para viajar para uma nova casa em um desses exoplanetas. E talvez os cientistas já tenham a resposta. Dobra espacial. Esta é uma tecnologia que nos permitirá manipular o espaço e o tempo. Ela cria uma espécie de bolha em que as leis normais do movimento não funcionam. Assim, a espaçonave será capaz de exceder significativamente a velocidade da luz. E isso não é ficção científica. A humanidade já possui tal tecnologia, embora ainda apenas em teoria. Seu nome é propulsão de Alcubierre. E não, eu não inventei isso. Como nenhum objeto com massa pode viajar na velocidade da luz, precisamos fazer um truque. A espaçonave precisa se mover comprimindo o espaço à sua frente e expandindo-o atrás. Assim, não apenas a nave está se movendo, mas também o espaço-tempo dentro dessa bolha de dobra espacial. E a velocidade máxima pode ser 10 vezes a da luz. Mas para dobrar o espaço-tempo, a nave precisa ser incrivelmente grande. E para que ela funcione, precisaremos de uma quantidade de energia próxima à que todo o planeta Júpiter gera. Ainda assim, cálculos recentes do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA mostraram que o anel ao redor da nave, que deveria criar a chamada bolha de dobra, não deve ser perfeitamente redondo como se pensava antes. Pode ser mais em forma de rosquinha. Ah, rosquinhas! Isso simplificará muito o projeto e a construção, e tornará possível testar essa tecnologia em uma espaçonave do tamanho de uma sonda Voyager 1. Mesmo que ainda pareça impossível, os cientistas já estão dizendo que há esperança. E embora não saibamos qual tecnologia será usada, em 2069 a NASA planeja lançar sua primeira missão interestelar para explorar planetas potencialmente habitáveis fora do nosso sistema solar. Vários boatos dizem que a velocidade da luz pode ser alcançada com a tecnologia laser. Se a sonda for muito pequena, pode ser lançada para a estrela Alpha Centauri, quase a velocidade da luz. Existem também 2 outras alternativas para alimentar espaçonaves. Trata-se de energia nuclear e energia de colisões de matéria e antimatéria. Uau! No entanto, essas tecnologias ainda são um mistério para a humanidade. Bom, por enquanto. Fique ligado!